Você está louco? O preconceito com a saúde mental. Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, estou de volta com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante conflituoso e que tem que ser falado a respeito, que é o estigma e o preconceito com a saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, nós não estamos falando apenas dos transtornos ou doenças mentais. Nós estamos nos referindo ao nosso modo de estar no mundo, né? As nossas relações com as outras pessoas, com a nossa postura perante o mundo em que a gente vive, com a forma como encaramos a vida. E isso tem a ver tanto com sofrimento quanto com felicidade. A impossibilidade de se manter um diálogo nas redes sociais porque argumentos contrários se transformam em ofensas tem a ver com a nossa convivência com o outro e tem a ver com a diferença. Assim como intolerância ao voto de quem escolheu tal candidato quando difere do nosso. Falar de saúde mental, portanto, é falar do dia a dia, é falar de convivência, é respeitar o sujeito pela história particular de cada um e pensar que cada um tem as suas próprias batalhas e dificuldades particulares da sua vida e cada um recorre então a diferentes ferramentas para lidar com elas. É acolher em vez de excluir. Principalmente na atualidade, né, quando os grupos de pessoas iguais se fecham numa redoma de falsa segurança. Ninguém duvida que tem um estigma ligado a quem tem doença mental. Esse estigma ou preconceito, ele acaba isolando o indivíduo em relação às outras pessoas, como se ele fosse uma pessoa marcada pelo passado da doença. Então, a doença mental, ela é com frequência relacionada com o mendigo que está andando nas ruas, que fica falando sozinho, com aquela mulher que aparece na TV e tem 16 personalidades diferentes, com aquele psicopata louco, serial killer que aparece lá nos seriados. Então, quantas vezes nós não usamos a palavra louco, esquizofrênico, maníaco, psicopata no nosso dia a dia? Quem durante a infância não vivenciou uma situação de discriminação quando falava, fulaninho é o gardenal? E é exatamente isso que significa a palavra estigma. Ela significa exclusão, discriminação. E é ela a maior barreira que impede as pessoas de buscarem assistência médica. As pessoas se olham e dizem, não, isso não vai acontecer comigo de forma nenhuma. Eu não sou maluco, eu tô vindo de uma família que é boa. Ou então, não, a doença mental não vai me pegar. Isso é um problema para os outros, eu não tô tão grave assim. O estigma relacionado com a doença mental, ele vem do medo do desconhecido, né? De um conjunto de falsas crenças que originam a falta de conhecimento e compreensão. Todos nós somos suscetíveis a vivenciar a loucura, a angústia, a passar por uma crise emocional. Isso é próprio do ser humano. Então é muito importante que as nossas sociedades tragam resposta para esse sofrimento psíquico, seja nas questões mais banais do dia a dia, seja nas questões mais profundas e complexas. A nossa saúde mental, ela é importantíssima nas decisões e nas relações que a gente vai traçando ao longo da nossa vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 4 pessoas terá algum transtorno mental em algum momento da sua vida. Então, todas as pessoas têm alguém do seu relacionamento próximo, seja familiar ou amigo, que sofre de algum transtorno psiquiátrico. E mesmo assim, tem muitos estereótipos relacionados aos transtornos mentais. Muitas pessoas acreditam ainda nos dias de hoje que as pessoas com transtornos mentais são as próprias responsáveis pela sua condição, que elas adoeceram porque elas não se esforçaram o suficiente. Muitos pacientes meus aqui na consulta falam, Maria Fernanda, a minha vida é ótima, como que eu deixei isso acontecer comigo? Como se a gente tivesse a opção de escolher ou não. Ninguém escolhe ter um transtorno mental. A própria palavra já fala. Transtorno, isso quer dizer que ele causa um impacto na vida daquela pessoa, ele prejudica a vida, o trabalho, o relacionamento com a família. A pessoa não escolhe ser daquele jeito, é algo que acontece simplesmente por conta do transtorno. E isso gera um outro estereótipo, que é aquele de encarar as doenças psiquiátricas como um sinal de fraqueza, de incompetência, de frescura. É fácil a gente encontrar aqueles que não acreditam que seus parentes mais próximos possam estar com problemas clínicos sérios.
E o que acontece muitas vezes, porque a saúde mental não é vista como parte de saúde física, né? O cérebro está no comando, mas ele não é valorizado como ele deveria. Quando ele não está bem, nada mais vai estar. E isso faz com que as pessoas com transtornos mentais sejam mais vistas como fracas, né? Quando na verdade é o oposto. A pessoa passa a ser mais forte, mais resiliente para encarar o próximo conflito, né? Ela reconhecer, inclusive, os nossos pontos fracos não é sinal de fraqueza, e sim de força. Outros acreditam que as pessoas com problemas mentais são instáveis e podem perder o controle a qualquer momento, se tornando até perigosas ou imprevisíveis. A maioria das pessoas com doenças mentais tem tendência para se afastar do contato social do que para se confrontar agressivamente com os outros. Na maioria das vezes, elas são vítimas e não causadoras. Então, a grande maioria das pessoas com transtornos mentais não são mais violentas do que as pessoas sem transtorno mental. E naquelas pessoas que têm uma dificuldade de controle por conta do quadro dela, né, com uma certa instabilidade, se os médicos, amigos e família e o próprio doente estiverem atentos aos sinais premonitórios da doença, as crises podem facilmente ser detectadas e tratadas de uma forma conveniente antes de se tornarem graves. Muitas pessoas não reconhecem os transtornos mentais como reais. As doenças psiquiátricas não são levadas a sério porque não são visíveis, né? Não são palpáveis, como um osso que é quebrado ou alguma lesão que aparece na minha pele. O mais importante é entender que as pessoas com transtornos mentais são pessoas como qualquer outra e as doenças se tratam como as outras doenças também. A gente ainda vê muito também aquela crença de que quem sofre com a doença mental não é capaz de recuperar da condição e que nunca vai conseguir trabalhar ou viver de forma autônoma, né? Como se os transtornos mentais fossem incuráveis. As doenças mentais tratam-se e muitos doentes recuperam a saúde. Elas devem ser encaradas do mesmo modo como a gente olha para as doenças físicas, como um câncer ou doenças do coração. A gente sabe que tem muitas doenças mentais com causas definidas e que precisam dos cuidados e do tratamento. Mas quando esses cuidados e tratamentos são prestados, a pessoa vai ter uma melhora, vai ter uma recuperação, voltando para a comunidade, voltando à sua vida, estando se encontrando estáveis. Então elas são tratáveis e a maioria se recupera. A maioria terá melhora e em muitos casos teremos cura, né? Se a gente olha a depressão, uma doença que tem 70%, 80% de cura, transtorno de pânico 90%, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, são doenças que ainda precisam de acompanhamento o resto da vida, mas é uma minoria dos casos, né? Porque a maioria das pessoas fica bastante produtiva e que continua com as suas atividades normalmente. Se você de repente sabe, mas eu conheço fulano que ele não dá conta, mesmo com tratamento ele fica muito estranho, provavelmente é um quadro grave ou essa pessoa não está com tratamento adequado. Então, pessoal, os estereótipos, eles sempre vão existir em relação a determinados grupos de pessoas e não é porque a gente conhece eles que eles se tornam prejudiciais, e sim porque a gente os aceita e a gente, com isso, acaba julgando e desenvolvendo emoção negativa em relação aos objetos desse estereótipo. Então, muitas pessoas evitam de procurar o serviço de saúde justamente para evitar esse rótulo, né? Que as pessoas com problemas do cunho psicológico tendem a receber da sociedade quando elas tentam se tratar. Então, elas acabam se tornando, assim, pessoas com problemas de saúde mental, com todas as consequências que eles trazem, mas sem um diagnóstico, sem uma rede de apoio. E isso é muito preocupante, porque enquanto aqueles que procuram ajuda, estão com orientação, né, para superar os problemas, para continuar com a sua vida, muitos outros continuam sofrendo em silêncio, escondendo isso de todo mundo, né, justamente para não se sentirem julgados. E o estigma e a discriminação, eles vão influenciar até na própria desvalorização dos profissionais envolvidos, né? Eu sou psiquiatra, uma série de amigos no meio médico falam, psiquiatra é todo louco. Então a gente ainda tem muito esse estigma também com a equipe que trabalha com o paciente com transtorno mental. Então, com base nessa discriminação, aqueles que se recompõem, que dão a volta por cima,
de uma doença psiquiátrica, geralmente eles se escondem através de um disfarce, né? Eles deixam isso quieto, eles não contam para ninguém. Se eles forem se candidatar a algum novo emprego e a pessoa fala, olha, você já teve algum problema nervoso, alguma doença? Não, jamais, eles negam, justamente com medo das consequências dessa resposta, né, caso eles sejam aí verdadeiros. Se a gente se torna mais atento para as doenças mentais, a gente consegue contribuir para criar oportunidades merecidas para essas pessoas, ajudando eles a levar uma vida normal, a voltar para a comunidade como membros produtivos, autoconfiantes, capazes de desenvolver todo o seu potencial. Então, pessoal, a intenção desse vídeo aqui é justamente mostrar que estigma, preconceito, a gente combate com informação, tá? Nós mesmos precisamos rever toda a nossa ideia e concepção que a gente tem em relação aos transtornos mentais. Muitos pacientes meus referem, olha, às vezes eu estou discutindo com meu marido falou que eu estou muito melhor com o tratamento, mas aí quando a gente está discutindo ele fala, melhor você falar com sua psiquiatra, acho que você tem que rever esse remédio. Ou seja, a gente acaba vendo que mesmo reconhecendo a melhora com o tratamento, o preconceito faz parte ali naquele ambiente. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você já passou por essa situação, se você se identificou, conhece alguém que passou por isso, coloca aqui nos comentários, você às vezes acaba ajudando outra pessoa. Não deixa de se inscrever no canal. Semana que vem a gente se vê com mais um tema. Ai, peraí, meu nariz está coçando. Vamos lá. Muitas pessoas não reconhecem os transtornos mentais, são pessoas como todas as outras. Ah, ficou estranho, doentes mentais. Ficou muito... Você falou todas? Todas, é. Não é porque a gente põe... Aqueles que se recompõem, que, né... Quando você... Por cima. Dá uma volta por cima, tipo isso,